Obrigado, Jesus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sacerdócio real, nação exclusiva de Deus. Que bênção. Então, hoje é dia das mães, né? Glória a Deus pelas mães. A gente queria, antes de prosseguir, fazer uma oração para todas as mães, para todas as mulheres. Toda mulher, ela é potencialmente mãe, né? Mãe é aquela que gera algo para o Senhor e que faz a vontade de Deus na terra, né? E é muito forte, né? Quando a Bíblia fala de Maria, uma mulher abençoada, uma mulher que foi escolhida por Deus para gerar Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que veio para nos salvar, nos dar vida e vida e abundância. E nós agradecemos muito pela vida de cada mulher, nós agradecemos muito, em especial pela sua vida. E queria fazer uma oração inicial aqui, após esse período de adoração e louvor, que vai prosseguir sempre, né? E a gratidão a Deus pela sua vida, né? Agora a gente não está podendo abraçar, beijar, dar um cheiro, mas pelo menos a gente ora e agradece a Deus. Nós sabemos que Deus é Deus de perto e também Deus é Deus de longe, e que as bênçãos dele chegam não apenas de uma forma física, mas também de uma forma espiritual, que vai além da presença, né? Nós cremos, em nome de Jesus. Então, curva sua cabeça aí, Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de vir na terra através de mulheres, desses úteros proféticos que geram para o Senhor. Nós somos gratos, ó Pai, por cada mulher, por cada mãe. Nós somos gratos, ó Pai, pela existência da mulher na terra, porque nós cremos sim, ó Pai, que elas são virtuosas, que elas são benditas, que elas são sim, ó Pai, feituras do Senhor. Elas foram feitas a Tua imagem e semelhança. Assim como Adão o foi, assim Eva também o foi, porque o Senhor faz todas as coisas de uma forma perfeita. E nós, ó Pai, profetizamos toda sorte de bênçãos, regiões celestiais sobre cada vida, e em especial sobre as mães nessa noite. Para a honra e glória do nome de Jesus, nós profetizamos sobre essas vidas e derramamos, ó Pai, toda sorte de bênçãos sobre o seu lar, sobre a sua existência. Você mulher, você mãe, que você venha cada vez mais ter um útero frutífero nessa terra e abençoado pelo Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você deu um beijo à sua mãe lá hoje? Todo mundo deu aqui? Alguns sim, outros não. Alguns dão um telefone, falam um alô, né? Outros, né, felizmente nem tem mais a mãe do lado, mas fica sempre a memória e a gratidão que temos, né, de saber que Deus escolheu uma mulher abençoada para nos gerar para Ele, né? Toda mãe é abençoada por Deus, por mais que a gente não compreenda como filho, certamente é bênção do Senhor, para a honra e glória dEle, amém? Mas nós estamos muito felizes por tudo que Deus está fazendo, estamos com saudade de todo mundo, nós estamos com saudade dos cultos presenciais, né? Na nossa cidade ainda não foi liberado. Nós sabemos que há tempo para todas as coisas, né? Pedro que gosta de falar muito sobre isso, Eclesiastes 3, né, Pedro? Há tempo para todas as coisas. Deus sabe de tudo. Há tempo de abraçar, deixar de abraçar, né? Então há tempo de todas as coisas, mas nós estamos com saudade, gente. Nós estamos com saudade de tudo, nós estamos com saudade das pessoas, das vidas, do toque, né? Nós cremos que a igreja é um lugar de comunhão. Ao quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, né? Glória a Deus por isso. E agora nós vamos, o pastor Giovanni vai descer ali, tá, você tem que ver como está aqui. Se a gente filmasse o contrário, ia ser bem legal aqui, a filmagem ao contrário, né? Tem muita gente que não está nas câmeras, não muita gente assim, né? Porque se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, né? Mas tem muita gente que às vezes não apareceu nas câmeras ainda, mas vem para cá, colocou uma escada ali, uma câmera para um lado, outra para o outro. É bem legal isso, amados. É bem legal isso, né? E a gente gosta, né, desses desafios, né?
Nós não somos propícios para estar no lugar onde que nós estamos, né? Como diz as Escrituras, ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Ele chamou aqueles que não são, porque ele é, né? E nós agradecemos a Deus por isso. Então tem uma câmera de um lugar, outra no outro, é bem legal isso, né? Eu não sei você na sua casa, quando você faz live, né? Como que é aí, né? Mas nós agradecemos a Deus por isso. Aí o pastor Giovanni vai trazer uma palavra aqui de dízimo, oferta e primícias. Pula daí, amado. Antes dele vir, né? Antes dele vir aqui, não corre não, senão você cai. Antes dele chegar, contar um testemunho, amados. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio dele nos usar para impartir tudo aquilo que recebemos, né? Nós sabemos que nós estamos aqui, né, pagando aluguel, contas, várias coisas, mas Deus nos chamou para ser provedores, né? Nem todo mundo tem pouco que não possa dar e nem tem muito que não possa receber. E da mesma forma que tem gente nos procurando para dar cesta básica, tem gente nos procurando para dar dinheiro para a gente ajudar as vidas. Não é? A gente está nos lugares e Deus nos, né, chama um irmão da casa, um obreiro, um diácono, um pastor, fala assim: ei, Deus mandou te dar esse recurso para fazer algo que Ele quer que você faça para Ele. E Ele pediu para que você fizesse. Eu só sou o canal para cumprir o propósito de Deus. É isso que acontece na terra, né? Nós estamos querendo fazer a vontade dEle. Aí a gente até pergunta: por que Ele não fez sozinho? Porque esse que é o mistério de Deus. O mistério do Senhor é onde que nós precisamos do outro. Um imperfeito precisando do outro imperfeito, para que a perfeição seja formada em nós. Por isso que nós dizimamos, ofertamos e primiciamos na casa de Deus. Nunca vai ser por obrigação e por violência, mas por entendimento, né? Então, se você estiver precisando, nos procure. Se tiver muito, nos dê também, né? Se você tiver pouco, também pode dar, porque nós acreditamos que nós queremos fazer a vontade de Deus, porque nós queremos impartir para a honra e glória dEle. Toda a cesta básica que nós estamos distribuindo, todas as roupas, tudo que nós temos feito é para a honra e glória dEle, para que Ele seja glorificado, né? E temos sim vários desafios, mas Ele tem suprido todos, através da fidelidade do povo dEle, através da nossa fidelidade, através daquilo que Ele é, e que Ele venha derramar sobre sua vida de uma forma recalcada, sacudida e transbordante, né? Mas não sou eu que vou falar sobre dízimo e oferta, eu só estou contando testemunho, porque eu achei muito forte. Até joguei em alguns grupos aqui, o áudio que a irmã me mandou, que Deus mandou a ela no meio de um... Foi aonde, Pedro, que ela te encontrou? No centro da cidade de Sete Lagoas. A cidade de Sete Lagoas tem 240 mil habitantes, não é uma cidade pequena assim. Ela entra no lugar e encontra o Pedro, e Deus manda entregar, e para a honra e glória de Jesus, para a gente fazer a vontade dEle. E nós queremos sim ser fiéis ao Senhor em tudo. Seja você fiel ao Senhor em tudo, porque a medida dEle é recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Pastor, não, libera uma bênção para o povo, amado. Eu só contei um testemunho. Você faz a parte aí, né? Sei lá se é litúrgica, eu não sei como que é, né? Deus tem misericórdia de nós, né? Quer café, mano? Eu vou dividir com você. Pode beber o meu, pega o outro. Aleluia. Lucas 6:38 fala assim: deem, ele será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida com que usarem, também será usada para medir a vocês. Aleluia. A medida com que usar será usada sobre vocês. Dê uma boa medida, devolva ao Senhor aquilo que é dele de direito, seja fiel a Ele, por amor, por dedicação, por paixão, que nunca vai faltar semente para aquele que semeia, né? E nunca vai faltar pão para o que come. Mas é interessante que a boa medida você entregue por amor, por dedicação, porque um dia, quando você precisar ser medido, você vai ser medido por aquilo que você deu por amor, por compaixão.
por misericórdia, por bondade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os dizimistas e ofertantes. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada casa, que o Senhor possa abençoar o trabalho das mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Seja frutífero, Pai, o lar. Seja frutífero o trabalho das mãos, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos os teus filhos com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo, Pai. Que a prosperidade do Senhor seja sobre os teus filhos, seja sobre a casa dos teus filhos, seja sobre os filhos dos teus filhos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá, irmãos? A agência, a conta. No nome de Jesus. Dê por dedicação, por amor. Em nome de Jesus, Deus te abençoa. Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Deus abençoa a sua casa, a sua família, o recurso da sua casa. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, não, não. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os teus olhos, sorrindo me disse: O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Oh Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Não, não. Sim, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Levante o nome dele nessa terra, a ele a honra. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, Yeshua. Tudo mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sempre, amém. Será? É verdade, Tudo Deus. que eu tenho é teu. Queremos viver, ó Pai, Tudo nessa que eu terra, tenho é teu. sabendo que não somos dessa terra. Tudo é teu, tudo é pro Senhor. Receba toda a honra, toda a glória. Tudo é Tudo teu, que eu tenho é tudo, teu. tudo, tudo. Tudo que
que eu tenho é teu. Sim. Pra sempre, sempre, amém. Tem gente que às vezes nos pergunta assim, mas quando a gente fala tudo é dinheiro também, mas tudo é tudo. O problema é que muitas coisas nos garram ainda. Não, tudo é dele, tudo é dele. E a maior prova disso é que Mamon não é senhor das nossas vidas. Que nós não acreditamos nos carros, nem nos cavalos, nem nos cavaleiros. Nós não acreditamos na força do nosso braço. Nós confiamos no Deus da nossa salvação. Aleluia! Tudo é teu! Tudo que eu tenho é tudo! teu. Pra sempre! Sabe, eu queria agora te convidar, você que é filho, para profetizar. As crianças, sua mãe está aí perto de você. Normalmente a gente pede os pais para orar pelas crianças. Eu queria que as crianças profetizassem sobre os pais. A Bíblia fala que nos últimos dias ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É um caminho, sabe? Então que você venha profetizar, você aí, criança, jovem, filho, profetiza aí. Agradece a Deus pelos seus pais. Declara isso. O entendimento que Deus fez a escolha certa, nos colocando nessa família. Libera uma palavra de bênção aí, em nome de Jesus. Esse primeiro período, nós queremos finalizar esse primeiro período com uma oração aí na sua casa, no seu lar, onde você está. Libera uma palavra de bênção sobre os seus pais, sobre a existência deles. Mesmo se já se foram, agradeça a Deus pelo momento, pelo privilégio. Ah, mas eu não conheço. Mas saiba, Deus é bom em todo tempo. Agradeça a Ele, seja grato. Tudo que eu tenho é teu. Pra sempre. Nós somos gratos, Deus. Nós confiamos no Senhor, nós te agradecemos pela nossa herança na terra. Nós te agradecemos pelos nossos pais. Nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa genealogia. Nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Nós te agradecemos pelas nossas mães. Nós te agradecemos pela igreja do Senhor. Nós agradecemos, ó Pai, até pela política, Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por tudo, porque o Senhor nunca perdeu o governo de nada. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Nós declaramos a bênção do Senhor, ó Pai, sobre os nossos pais. Nós, ó Pai, profetizamos contra a situação, contra a circunstância. Nós profetizamos vida, Pai, onde tem morte. Nós profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Ei, Deus, receba a nossa gratidão. Tudo que eu tenho é tudo é teu. Tudo que eu tenho é tudo, pra sempre, sempre, amém. Tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu, pra sempre, sim, sempre, amém. Sim, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu, tudo, Senhor. Tudo que eu tenho tudo, é teu, pra sempre, sempre, sim, Deus. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. alto, mais alto, Alto, mais alto, levantamos o teu nome. Sim, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. levantamos Para você, o pai, teu nome. retribua essa oração aí que seu filho fez por você e libera uma palavra sobre ele.
Fala assim: você é de Deus. Você nunca foi meu. Eu te gerei para o Senhor. Eu te formei para Deus. Diz as Escrituras. Pega essa, pastor. Diga as Escrituras. Quem forma um rei para Deus? Um pai. A gente fala muito de Davi, mas a gente esquece de Jessé. Diz as Escrituras assim: olha, vá lá, Samuel. Aquele homem, Jessé, ele proveu um rei para mim. E aí a gente tem várias especulações sobre Davi, aí a gente vem até de uma forma romântica, a gente fala que ele era excluído e fala um tanto de coisa que a gente interpreta pela cultura judaica, por isso, por aquilo outro, mas o que a Bíblia diz é que Jessé formou um rei para Deus, e esse era Davi. O resto eu não entro no mérito. Ah, mas ele é ruivo e o pai não descobriu na hora. Amados, eu não sei o que o pai sabia. Eu sei o que Deus falou a respeito do pai. O que o pai sabia, eu não sei. Mas eu sei o que Deus falou. O que Deus fala com Samuel? Quem fala? O próprio Deus. Samuel, vai lá. Jessé proveu um rei para mim. Isso para mim basta. A gente vem com tanta especulação depois, que o pai apresentou um mais outro é lógico, é cultural. Os mais velhos em primeiro, isso é cultural. Eu não estou entrando em lugares culturais, eu estou entrando em lugares bíblicos, que a palavra revela, o que a palavra fala é que Jessé formou um rei para Deus. E se você entende ou não, forme reis para o Senhor. Se você entende ou não, profetiza sobre a sua geração, sobre a sua descendência, profetiza sobre a sua semente, que ela venha ser cada vez mais abençoada, que ela venha ser cada vez mais próspera nessa terra, que ela venha ser cada vez mais, em nome de Jesus, frutífera nessa terra, que ela venha cada vez mais fazer a vontade de Deus, que ela venha fazer cada vez mais abrir mão da sua vontade, para que a vontade de Deus cumpra. Eu profetizo isso sobre o João Daniel, eu profetizo isso sobre essa geração, eu profetizo isso sobre, em nome de Jesus, os nossos filhos. Eu profetizo em nome de Jesus, aquele que tem o nome que está acima de todo nome. Quem crê e recebe diz amém. Amém. Nós estamos aqui com a operadora de câmera nova, a Alice está ali atrás das câmeras, glória a Deus. Ela deu até um sorriso agora. Você viu o sorriso aí de sua filha? Já virou aí? Já o Instagram já acabou? Já começou de novo? Que top, hein? Já deu 1 hora? Jesus da glória, que lindo, hein? Obrigado, Jesus. Vamos decorrer sobre algo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações nessa noite. Eu não sei você, mas vários momentos acontece comigo. E eu decidi, da minha vida, ser sempre transparente. Hora nenhuma eu decidi fazer uma vontade pessoal. E por isso que eu creio que a transparência é importante. Várias pessoas viram assim: não, mas pastor, não pode falar isso, mas um homem de Deus não pode falar aquilo outro. E eu vejo na Bíblia vários momentos, homens de Deus, homens que eu tenho um carinho, um apreço, um respeito muito grande, sendo verdadeiro com Deus, falando: Deus, eu vou desistir. E quantas vezes eu já pensei em desistir, nem estar aqui na frente das câmeras, nas lives, ou então aqui pregando, ou em algum lugar. Eu não sei você. Por que você está falando isso? Porque Dia das Mães é legal falar isso. Que eu vejo as Escrituras, o quão Deus colocou uma graça sobre a maternidade. O Roberto está aqui, ele já teve num ambiente de cárcere, né? De crianças, trabalhou na FEBEM, na época chamava FEBEM, não é? E eu tenho certeza que ele vai balançar a cabeça se for mentira. Eu estava até dando um grito: não, mentira isso, pastor. Mas as mães não iam lá visitar os filhos? E o cara tinha cometido, às vezes, homicídio, às vezes tinha roubo, latrocínio, né? Várias coisas que eles tinham cometido. E você via lá mais mães ou mais pais indo visitar os filhos? Mais mães.
Sério? Mais mães. Por que isso não me deixa surpreso mesmo? Nunca estando nessa função. Ele trabalhava nesse lugar. Por quantos anos você trabalhou lá? 6 anos. 6 anos ele trabalhava na FEBEM, que chamava na época. Hoje acho que mudou o nome, né? Eu não sei como que é o nome hoje. Deve ser um outro nome diferente. Mas é uma casa de detenção de menores, né? Mas não fala nem detenção mais. Tem todos os termos técnicos, me perdoe por não saber os termos técnicos. Mas qual que é o sentido? O sentido é o entendimento que pode muitas mães desistirem dos filhos, mas que tem muitas mães que nunca desistiram. A gente conhece muito mais mães que não desistiram do que desistem. E mais do que isso é Deus. A Bíblia fala que se a mãe que amamenta esquecer do seu filho, Deus não se esquecerá de nós. Mesmo que a mãe que amamenta esquecer dos seus filhos, Deus não se esquece de nós. Então mesmo a gente pensando em desistir, mesmo a gente querendo sair, fugir, correr, Deus vai ao nosso encontro. Eu não estou falando que aquelas mães foram ali achando bom que os filhos estavam lá. Presta atenção nisso. Não é isso que está sendo pregado. Não está sendo pregado sobre o erro. Está sendo pregado é não ficar no erro. É a segunda chance. É o sair desse lugar do erro. É sair do lugar do pecado. É isso que eu entendo com a palavra de evangelho, a palavra de boas novas. Não é uma palavra que me faz permanecer na prisão. É uma palavra que me faz ser livre. É livre do pecado, é livre da mazela, é livre da imperfeição, é livre de mim mesmo. O maior prejudicado do meu erro ainda sou eu. E hoje foi legal que, né, hoje eu fui na casa da mamãe. Eu sou mineiro, né? Mineiro fala cá de mãe, não fala casa da mamãe não, foi cá de mãe. Né? Alguns aqui foram a cá de mãe, cá de pai, cá de tia, né? Mineiro come as palavras. E lá na casa da mamãe, né, tava com minha sobrinha e ela estava brincando de ser mãe junto com minha outra sobrinha. E eu gostei da brincadeira, e ela estava brincando lá, né? Aí eu quis entrar na brincadeira, eu falei assim, ela falava assim, Sofia, me chama de mãe. Aí chamava ela de mãe, uma brincava de ser a mãe da outra. Aí logo que eu vi isso, eu falei assim, eu vou brincar também. Aí eu falei assim, Bia, ô mãe. Aí eu fiz exatamente o que o filho faz com a mãe. Mãe, me dá dedeira. Mãe, hein? Ô, mãe, me dá dedeira. Mãe, eu quero dormir. Mãe, eu tô sujo, me limpa. Mãe. E eu falava isso com ela, ela virou, não quero ser mais mãe. Não quero ser mais mãe. Ela tem 4 anos. 4 anos de idade. Ela, não quero mais ser mais mãe, não quero mais. E eu falei, eu brinquei. Mas ela ficou tão desesperada que ela começou a chorar. Eu falei assim, Jesus da glória. Eu comecei a entender que para ser mãe tem que estar preparada. Para gerar algo, tem que estar preparada. Não adianta só querer, não adianta só ser fértil, não adianta só você estar preparado fisicamente, mas tem que estar preparado de uma forma maior. Por isso que eu creio que nesses dias Deus está nos trazendo para mais perto dEle, nesses dias de quarentena, nesses dias de coronavírus, nesses dias onde que Deus está nos fazendo compreender que Ele está nos preparando para algo maior, para confiar mais nele, porque ela ficou muito desesperada, comecei a pedir. Normalmente filho só sabe fazer isso com mãe, pede, é assim talvez às vezes a gente faz com Deus, só pede, me dá Deus dá, ela ficou desesperada, mas é desesperador isso, mas para uma mãe não. Quantas vezes, como foi falado aqui, que uma mãe vai lá visitar um filho num cárcere, dentro de uma cadeia, de uma prisão, e às vezes vai levar um bolo, às vezes passa pela humilhação de ser revistada, até nu, pelada, até ficar nu ali, não sei se a palavra é essa não, me perdoa, ela tem que ficar pelada ali, na frente de um agente. Normalmente mulher fica pelada na frente de uma outra mulher, quando tem, né, que às vezes não acontece isso. Para quê? Só para ali falar com o filho, filho, não desiste. Filho, você está aqui, mas esse não é o seu lugar. E assim eu vejo Deus. Assim eu vejo a igreja como sendo
de uma forma materna, porque Deus é o Pai, Jesus é o Filho, e o Espírito Santo, Ele governa, Ele usa a igreja para trazer sobre a terra o entendimento de boas novas, de continuidade. E nós temos que nos mover nesses dias. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías 66. Mas minha sobrinha, não sei se ela vai chegar a ser mãe. Eu creio que Jesus está muito próximo para voltar. Eu não sei se ela vai ter esse privilégio ou não, mas eu sei que todas as situações que vão acontecer na vida dela vai preparar ela. Porque nossa natureza infantil, ela é egoísta. A nossa natureza infantil, por isso que muitas pessoas às vezes não estão prontas para ser mãe e jogam um menino num rio e abre mão daquele lugar. Às vezes a pessoa até estéril, até falo isso, né? Eu falo isso e está aqui na nossa frente, eu falo isso, eu dou feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Porque para mim, mulher é mãe em potencial, e ela é mãe não só por gerar fisicamente, né? Joelma, a gente fala muito sobre isso aqui. Ela tem vários filhos ali no Projeto Maná, né? Filhos que têm mães, né? Mas que tem a mãe Joelma também, né? E não é porque se chama de mãe que é mãe, né? A maternidade é muito maior do que um título, nunca foi um título, é uma ação, é um lugar de renúncia, de entrega. É isso que nós vamos estar meditando nessa noite, em nome de Jesus. O quão nós estamos dispostos a gerar algo para o Senhor. E para gerar algo para Deus, nós temos que abrir mão, primeiro, do nosso conforto, que fisicamente, né, eu não tenho útero, mas eu sei que não deve ser confortável as dores, o desconforto. Mas eu sou mulher e nunca gerei, mas você teve cólica menstrual? Entende? Você estava toda cólica, todo momento de menstruação, todo aquele momento é um momento né, às vezes a mulher retém muito líquido, ela tem o corpo, às vezes até deformado. Nós homens a gente vai, até brinca com a tal de TPM, porque a gente não tem, né? Eu não estou falando para você também usar TPM não, viu, minha irmã? Não usa de desculpa para a sua carnalidade, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que isso tudo é um desconforto. Isso não pode ser justificativa para a gente não gerar para Deus. Isso tem que ser um entendimento que Deus está confiando nas nossas vidas para fazer algo muito maior, muito mais que a gente possa pensar, entender, compreender, porque gerar é algo maravilhoso. Para mim é um milagre gerar. Para mim o nascimento é um milagre. Não dá para explicar. A ciência vai tentar e ela não consegue, amados, ela não consegue. Mas tem bebê de proveta, então vem cá. O espermatozoide tem que ser tirado de um homem e o óvulo tem que ser tirado de uma mulher. Não dá para criar lá no laboratório um espermatozoide e criar um óvulo. E mesmo se algum dia essa tecnologia chegar nesse ponto, a matriz ainda é, o tronco ainda não tem jeito, é o Senhor. Deus continua sendo aquele que governa todas as coisas. Até brinquei hoje com meu outro sobrinho, falei assim, quem nasceu primeiro, o ovo e a galinha? Aí ele na hora respondeu. Ele vem e fala, a galinha. Eu falei assim, não, será que não é o ovo? Até ele veio e falou assim, não, eu creio em Deus. E na criação Deus criou todas as coisas. E quando ele cria, então ele não quis falar ovo e galinha. Ele falou assim, quem veio antes de tudo? Deus. E Deus não nasceu. Deus, ele existe. Ele antes de tudo, ele já era. Ele está acima até da existência. Ele é. Não, louco agora, peraí, você falou que ele existe? Não, ele é mais do que existe, ele é. Então se você chegou só na existência de Deus, entende, ele é mais do que existência. Por isso que não precisa provar se ele existe ou não. Você que é ateu, não é essa discussão. Deus é. Deus está acima da existência. Em Isaías 66, o último livro de Isaías, tem escrito assim, versículo 9. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor.
Gerarei eu e fecharei a madre? Diz o teu Deus. Alegrai-vos, regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mames e vos fareis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis ao colo, vos trarão e sobre o joelho vos afogarão. Como alguém quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. E vós vereis, alegrar-se-vos-á o vosso coração, e os vossos ossos reverderão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, porque eis que o Senhor virá com fogo. Obrigado, Jesus. E os seus carros como um torvelino, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Vamos ficar aqui, depois você lê o texto todo. Eu não quero me ater na parte de Isaías profética, mas eu quero me ater na exemplificação que Deus dá para algo bom. Eu não sei se você já leu o livro de Isaías. Se não, leia. É um livro muito propício para a gente ler nesses dias. Pastor, mas eu não entendo. Você não precisa entender para ler, você tem que ler e automaticamente o Espírito do Senhor te revela, você vai começar a entender. Se abre para o conhecimento, e o conhecimento, ele automaticamente ele te encontra. Só que o problema é que a gente faz o contrário, a gente primeiro, determina que conhecimento que a gente vai ter, para depois começar a se abrir para Ele. Ou seja, se sujeite a Deus, se sujeite à palavra, se sujeite à verdade de Deus, se sujeite àquilo que Ele quer fazer sobre a terra, e automaticamente Ele nos vai clarear todas as coisas. Ele vai trazer luz sobre a sua existência na terra. E aqui, eu acho muito forte que Deus, Ele usa vários momentos essas palavras sobre amamentar. Paulo, quando ele quer até arguir as pessoas e fala assim: olha, vocês até agora estão no leite, vocês já tinham que ter crescido, E aí automaticamente aqui Deus está falando de uma glória, e ao falar dessa glória ele fala sobre gerar, ele fala sobre mãe. E eu creio muito que nesses dias Jesus está querendo nos mostrar a glória dele, Ele está querendo nos mostrar a sua plenitude, a sua realeza, a sua grandeza. Mas eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas Ele continua a ser. Ele sempre será. Ele continua sendo sobre todas as coisas, Ele sempre vai existir, Ele sempre vai fazer, Ele sempre terá todo o controle e governo de tudo. Muitos de nós às vezes temos feridas com as nossas mães, então quando a gente não consegue nem enxergar, ou às vezes o que Deus fala aqui em Isaías, como que Deus compara gerar sendo que eu sou estéril? Como que Deus fala sobre algo bom de mãe sendo que eu tenho raiva da minha mãe? Então nós temos perdido princípios, nós temos perdido delícias de Deus por detalhes. E nessa noite eu queria te dar um conselho, te aconselhar, te incentivar, até te colocar algo que está dentro de mim, eu vou expor algo que está dentro de mim e que tem dado efeito, mas muito mais aquilo que está dentro de mim, o que está escrito e o que foi determinado na cruz do Calvário. Amados, muitas pessoas às vezes ficam arguindo a bondade de Deus por aquilo que Deus faz e não por aquilo que Deus é. Se Deus corrige, Deus é ruim. Assim é porque a gente viu as nossas mães, os nossos pais dessa forma.
Toda vez que eles nos corrigiam, a gente achava que eles estavam sendo severos e maus. E a Bíblia fala que o pai corrige ao filho que ama. E nós temos que ver a correção como amor, nós temos que ver a instrução como amor, nós temos que ver exatamente isso, que nós somos amados pelos nossos pais, principalmente pelas nossas mães, quando elas falam assim: ei, já escovou o dente antes de dormir? Quando você é pequeno, você fica até com raiva, você vai até chutando para escovar dente. É porque você não sabe que pode gerar uma cárie, que pode gerar um mal para você, mas quando você cresce, você vai e agradece. Você até reproduz isso nos seus filhos depois que você gera. Aí você vai e reproduz exatamente o cuidado que sua mãe tinha. E seu filho reproduz o que você era, chutando também para ir para o banheiro. A questão está: nós precisamos urgentemente ressignificar e colocar as pessoas nos seus lugares. Nós temos que agradecer a Deus pelos pais que Ele nos deu. Nós temos que ver o que Deus vê a respeito de gerar, de mãe, de maternidade, de seio, de colo. Deus, Ele sempre olha para nós e nos vê como nós somos, e não como a gente acha que é. E às vezes a gente olha para os outros, principalmente para os nossos pais, tanto é que a gente até perdeu os princípios de honra. Às vezes a gente acha que honrar pai e mãe, eu falo muito isso, né? A maioria dos pais, talvez uma totalidade, não quer que seu filho, hora nenhuma, devolva nada que ele fez por ele. É o contrário, né? O pai, ainda velho que seja, ele ainda quer deixar coisa para os filhos. Até fisicamente, financeiramente, emocionalmente. Todo pai que entende aquilo que ele é e a sua plenitude na terra, ele quer gerar e deixar algo para o filho. Ele quer sempre dar para o filho e quase nunca receber. Porque isso é um entendimento que a gente carrega sobre paternidade, né? Quem morreu por nós, o pai ou o filho? Deus, pai, ou Jesus, filho? Eu creio que foi o pai. Ah, não, mas isso é herético. Não, o pai que enviou o filho. Então o pai liberou o filho. E a Bíblia fala que se ele não poupou o próprio filho, ainda mais nós, o que ele está falando? Que ele sempre vai cumprir tudo, ele sabe o que é bom. Então a bondade de Deus não está naquilo que ele faz, está naquilo que ele é. Então se eu vou ou não passar pela grande tribulação, isso não tem a ver com a bondade de Deus. Isso tem a ver se eu estou entendendo, se eu passar ele continua sendo bom ou não. Aí isso vai me impedir de passar? Não. Ele vai fazer da forma que apraz a ele. A Bíblia fala que ele tem misericórdia de quem? De quem ele tem misericórdia? De quem ele quer? A glória é dele. Ele é e nós não somos. Então urgentemente nós temos que entender que ele continua sendo bom o tempo todo. E mas eu não consigo compreender isso, meu irmão. Eu não consigo compreender isso. Então por quê? Porque está faltando reposicionamento de vidas. Coloca o seu pai no lugar dele, coloca sua mãe no lugar dela, coloca os seus irmãos no lugar, e automaticamente você vai conseguir ver Deus como ele é. O problema é que a gente quer fazer o caminho inverso. A gente fala assim: não, eu estou muito bem com Deus, e estou mal com minha mãe, estou mal com meus irmãos. Então você não está bem com Deus, porque é impossível você estar bem com Deus e estar mal com os outros. Não dá. Gente, é ilógico até. Eu estou bem com o Criador e não estou bem com a criatura? Eu estou bem com o pai e não estou bem com o filho? Mas é lógico isso. Fala isso com o pai: eu gosto de você, só não gosto do seu filho. Aqui, pai de 2 filhos, adulto já. Não, eu gosto demais de você, mas Gabriel, aquele cara não presta. Eu gosto de você? Não. Não, aquele cara é um vagabundo, um salafrário. Você não vai falar nada comigo, não? Não. Ele vai virar no mínimo, que vai virar, vai ser alto lá, você está falando de qualquer um, não. Ele vai bater aqui forte em mim. Quem sabe que eu estou falando aqui de uma forma, né, só exemplificando. Mas se não fosse um exemplo, ele segurar aqui em mim, né? Ei, alto lá, calma aí, você não está falando de um qualquer. É meu filho. E é isso que nós temos que compreender. Onde nós estamos tocando, em quem nós estamos tocando e de que forma nós estamos tocando. Nós estamos tocando as vidas como? Nós temos que sim honrar pai e mãe, e a maior honra é fazer a vontade de Deus.
pergunta para um pai, entre o seu filho ter muito dinheiro e ser um homem de bem, o que você prefere? Ele vai ganhar muito dinheiro, mas ele vai ganhar de uma forma ilícita, ele vai ganhar de uma forma obscura, ele vai ganhar fazendo coisas erradas, ele vai ganhar passando a perna nos outros, ele vai ganhar dessa forma aí. Você quer? Um pai em plena sanidade, um pai, vai falar assim: ei, não, eu prefiro que ele seja um homem de bem. Assim também uma mãe. A paternidade nos mostra que nós precisamos sempre parecer com o Pai. Assim Jesus nos ensinou, indo até a cruz do Calvário. Se preciso for, nós temos que dar a nossa vida para cumprir o propósito de Deus. Se preciso for, nós temos que reconfigurar as pessoas, trazer as pessoas de volta para o nosso convívio, trazer pessoas de volta para o nosso relacionamento, principalmente, como diz as Escrituras, os da nossa casa. Porque senão nós somos como incrédulos. Isso não quer dizer aceitar todas as coisas, isso quer dizer trazer o prisma, o foco da palavra em todas as coisas. Nós não podemos desistir daquilo que Deus tem, daquilo que Deus fez. E a primeira coisa que Deus nos confiou ainda foi a nossa família. Deus nos confiou os nossos filhos, Deus nos confiou os nossos pais, Deus nos confiou a nossa existência na terra. Deus nos confiou uma terra para Ele. Deus nos chama para governar para Ele. Mesmo Ele tendo governo de todas as coisas, e muitas vezes, às vezes hoje, você só cumpriu um protocolo de ir lá na casa da sua mãe, de mandar uma mensagem, mas você ainda está com raiva dela. Ei, traz paz sobre isso, traz perdão, vive verdadeiramente a oração que Jesus nos ensinou. Porque essa imagem que está aqui atrás é uma imagem que a gente, se digitar assim no Google, oração, vai aparecer lá imagens, parece isso aqui, parece que um homem em cima de uma montanha, com as mãos erguidas. Amado, isso é muito lindo, orar é algo muito maravilhoso, mas não adianta orar sem ter ação. E muitos de nós entramos numa redoma religiosa, onde eu tenho Deus e eu já não tenho mais os princípios de Deus. É impossível você ter Deus e não ter os princípios dele. Eu tenho Deus, mas eu abri mão daqueles que Deus me confiou. E eu não estou te falando assim muito, preste atenção, coloca amor nas minhas palavras. Isso está aí nas redes sociais. Depois não me tenha como herético sem antes conversar comigo, sem antes entender todo o contexto. Eu não estou te falando para você fregar para o seu pai para virar para crente. Não, estou falando para você amar como Jesus amou. Porque se Jesus quisesse que todo mundo, quando Ele vem na terra, se todo mundo virasse para crente, amados, todo mundo viraria. Só Ele querer, era hora todo mundo virar para crente, mas Ele amou todos. E amar não quer dizer concordar com o erro. Amar quer dizer, olha, deixa eu te falar, eu te amo. Quando ele permite ser tocado pela prostituta, quando Ele permite ser tocado por um leproso, quando Ele permite ser tocado, quando Ele conversa com os religiosos, quando Ele vai em todos esses lugares, Ele explica todas as coisas, até por Ele falar em parábolas, sinal que Ele queria nos resgatar. O propósito de Deus é que todos cheguem à condição de Jesus. E esse tem que ser o nosso propósito. Até que Cristo seja formado em nós. É mostrar Cristo na nossa existência. É mostrar Cristo no nosso agir. E não mostrar Cristo em outro lugar onde que Cristo não está. Deus não é um velhinho bravo querendo me machucar. E o problema é que nós perdemos a essência de Deus, porque a gente perdeu a essência de família. Eu não estou falando, mas eu vi algo que foi muito forte para mim. Minha avó com 80 anos de idade, a gente lá em casa, a gente estava estudando o livro de Êxodo,
ela vira para a gente não estava falando sobre salvação, a gente estava lendo Êxodo. Quem já leu Êxodo, quem já estudou o livro de Êxodo, sabe como que esse livro fala de rebeldia, fala do povo indo e voltando, a rebelião do povo ali, e Deus tratando com o povo, e Deus ensinando o povo, e Deus insistindo com o povo, e tudo. A gente estava falando sobre isso, sobre o povo de Deus. Isso era um momento de feriado. Aí minha avó com 80 anos, ela vira e pergunta assim pra gente: ei, eu entendi, eu sou rebelde. E a gente nem estava sabendo que ela estava escutando, porque ela ficava no segundo andar e a gente estava no primeiro andar. Eu posso ser batizada? Aí nós, tinha um pastor também, né, gerindo ali: pode, vó, pode. Até por aquele entendimento de Atos, né? Felipe correndo lá da eunuca. E ele lendo Isaías, né? E ele não entendendo, ele... Quem pode me explicar? Você está entendendo? Não, mas ninguém me explica, então para que eu vou te explicar. Ah, aqui tem água, então eu posso ser batizado, tu crês? Creio, então vai. Se você crê, acabou. Eu creio. E aí minha avó com 80 anos, ela decide passar pelas águas e rever conceitos dentro dela. Não conceitos, amados, que são conceitos assim, não, mas pensa numa mulher abençoada, minha avó. Mulher que eu vi todo dia servindo pessoas, dando coisas da casa dela, repartindo. Não é isso, mas não é questão do erro, é questão da profundidade daquilo que Deus quer mostrar para nós. E ela vai e passa pelas águas, e depois de passar pelas águas, ela, 3 anos depois, eu acho, não sei falar com exatidão, mas vamos supor que são 3 anos, ela tem um momento, ela e minha mãe fez 69 anos, isso eu estou falando há uns 7 anos atrás aproximadamente, ou um pouco mais. E aí, na casa da minha mãe, minha avó estava ali dormindo junto conosco. Não, acho que tem mais tempo, porque eu não era casado, então deve ter mais tempo. Deve ter uns 15 anos. Jesus, eu estou ficando velho, eu acho. Se eu parei para contar, eu fiquei velho. Você também. Glória. Então, automaticamente, a minha mãe e minha avó ali na cozinha, minha avó virou para minha mãe e falou assim: Sebastiana. Minha mãe chama Maria Sebastiana, a gente chama ela de Tiana. E minha avó chamava ela de Sebastiana. Sebastiana, eu tenho que te pedir perdão. E minha mãe: por quê? Por que, mãe? Por que a senhora tem que me pedir perdão? Não, porque eu te bati muitas vezes injustamente. E minha mãe: não precisa. A senhora sabe por que a senhora estava me batendo. Não, mas eu não precisava fazer isso. Você sempre foi uma filha muito obediente. Mas eu fiz isso porque eu não tinha entendimento. Você me perdoa? Amados, pensa em 2 senhoras chorando. Uma de 83 anos ali. E de minha mãe com 60, quase 60 ou um pouco. Ou 60 e pouquinhos. Chorando. O que estava sendo reconfigurado ali? Aliança. Amor. Carinho. Não que minha mãe sentia que ela precisava daquilo. Mas isso foi importante tanto para ela como para minha avó. Então, se você precisa liberar um perdão, não preocupa como que a pessoa vai receber. Vá lá e fala. Não preocupa quem está certo, quem está errado. Não preocupa quem tem razão, quem não tem razão. Vai lá e fala. Ah, mas eu vou me humilhar. Vai, se humilha. Vale a pena. Porque isso gera algo que a gente não sabe nem explicar. Isso é tão forte. Eu costumo dizer que a correção, né, o ajuste não está no mais espiritual, está naquele que viu primeiro. Se você viu, faça.
E muitas vezes a gente fica preso na nossa própria carnalidade, a gente fica preso no nosso próprio orgulho. E a gente esquece que na verdade nós somos todos como crianças. Isso não nos faz ter direito de errar. Mas isso nos faz entender que quando o outro erra, é ele que está precisando da minha ajuda com ele. Não é o contrário. Mas ele já é grande, é o que o apóstolo Paulo falou. Aqui, vocês entendem? Vocês sabiam? Mas, Hebreus, abra comigo, Hebreus 5, só para você ler. Hebreus 5, você está com sua Bíblia aí na sua casa? Versículo 11. Está escrito assim: depois de tanto tempo, vamos ler em outra versão aqui, vocês já deviam ser mestres, no entanto, ainda estão precisando de alguém que lhe ensine as coisas mais elementares das palavras de Deus. Em vez de alimentos sólidos, vocês ainda estão precisando de leite. Ora, quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para distinguir o certo e o errado. E o alimento sólido é para os adultos, que pela prática estão preparados para distinguir o que é bom e o que é mal. Mas, Hebreus, automaticamente, quando é falado isso, a gente fala assim, não, ele vai desistir desse povo. Não, ele continua ensinando. A gente pega esse texto até para, falar com as pessoas e de uma forma até pejorativa, cobrar das pessoas. Você está no leitinho ainda? Você ainda não comeu alimento sólido? Não. Aí, o que a gente vê? Que o texto continua. E aí a gente pega essa epístola de Paulo e fala assim, não, peraí, ele acabou aqui, ele parou, não, agora ele desistiu desse povo. Não, mas ele fala isso em Hebreus 5. Se você olhar para frente, continua o livro, peraí, quantos capítulos tem? Hebreus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Gente, 5. Ele não para, ele continua. Aí ele vai e começa, Hebreus 6, ele vem e fala das coisas rudimentares. Então vocês precisam aprender? Então eu vou te ensinar. Vocês estão precisando voltar para cá? Vocês não chegaram na condição de adulto? Então tá, então eu vou te ensinar. Ele só está falando, vocês não são adultos para experimentar tais coisas, mas eu ainda estou aqui para te ensinar a vocês. E automaticamente é isso que nós temos que fazer com as pessoas. Mesmo se eu sou o filho da condição e minha mãe que está precisando do ensino. Obrigado, meu lindo. Mesmo se está sendo invertido o papel nessa hora. Mesmo se o mais velho está ensinando o mais novo. Mesmo se o filho que está ensinando o pai. É óbvio que as coisas naturais sempre vai ser o pai ensinar o filho. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias, ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Como diz, nosso amado querido pastor Luiz Hermínio, quem estava desviado nesse processo? Quem precisava ser convertido? Primeiro aos pais. Ele converteu o coração dos pais aos filhos, Então, primeiro os pais aos filhos, depois os filhos aos pais. Então, quem perdeu o coração aí? Quem estava desviado aí? Quem está precisando de conversão? Primeiro é o pai. Então, às vezes, você como filho, não seja você alguém que vai trazer juízo, mas seja você alguém que vai trazer justiça. Qual a diferença? Trazer juízo, você condena e desiste. E isso que nós não podemos fazer, assim como as mães, não desista das pessoas. Que as pessoas desistam de você, mas você não desiste das pessoas. Quantas vezes que a gente já, como pais, talvez as mães também falam isso, talvez não só os pais, vou deixar meu filho de lado. Mas na hora que ele vem, você não deixa. Você não, vou mais um pouco. É o famoso, não, vou mais um pouco. Ele voltou, eu estou indo de novo. E automaticamente é isso. Nós precisamos urgentemente sair deste lugar
onde a nossa razão, ela é maior do que a razão de Deus. Mas Deus não tem razão, não, mas às vezes a gente nem entende o que fala a palavra razão. Razão, o cerne da palavra razão vem de divisão. Tanto é que na matemática é usado razão, divide. Só que a nossa razão, ela é potencializada em nós mesmos, na ciência. Não que Deus não possa usar a ciência. Não é isso que eu estou falando. No meu entendimento, ela é baseada naquilo que eu sou, na minha prática, na minha experiência, nas minhas ações. É baseado sempre em mim e nunca em Deus. E eu preciso abrir mão para gerar para Ele. Eu preciso abrir mão até o alimento que eu alimento, até aquilo que eu como, até aquilo que vem para dentro de mim, tem que ser para cumprir um propósito. Assim é a mãe quando gera. A gente até brinca, está comendo para dois. Não está comendo para dois, está comendo para uma. Só que essa uma vai impartir com o que está dentro dela. Nenhuma mulher, quando está grávida, come para duas. Mas ela tem para ela e para aquilo que está gerando. E assim é você nesses dias. Você vai ter para você e para aquilo que você está gerando nessa terra para Deus. Você vai ter para você e para toda essa geração em nome de Jesus. Ah, mas eu não tenho, amados. O que você tem vai gerar muita coisa para Ele. Porque a gente tem vários projetos sociais, glória a Deus por isso, há vários anos, toda honra e glória a Jesus. Não a nós, mas o nome do Rei da Glória, amém? Mas só para exemplificar, para você entender, já tive vários momentos na rua, tenho certeza que todos aqui que estão, fazem parte desse projeto, a gente já viu na rua, e vendo ali pessoas que não tinham comida, mulheres que não tinham comida e estavam grávidas. Você já viu isso? Elas não têm alimento, mas estavam gerando. Elas estavam precisando, às vezes, 2, 3 dias sem comer, às vezes até usando álcool, droga, né, no vício, às vezes no crack e gerando. E a gente olha para aquilo, como que vai gerar? Como que esse filho vai nascer? E nasce. E saudável. Que loucura! Quem cuidou desse menino? Deus. Ele continua sendo o Senhor de toda a casa. Deus cuida de nós. A Bíblia fala isso em Mateus 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Ele alimenta as aves, se Ele alimenta... Ei, deixa eu te contar, se você não está compreendendo por que Deus te colocou nessa casa, por que Deus te colocou nessa cidade, por que Deus colocou você nesse estado, nesse país, que Deus te colocou nesse lugar onde você está, deixa eu te falar, Deus te colocou para gerar algo para Ele muito lindo, muito maravilhoso, e Ele está te capacitando para tal, não que você é, mas que Ele quer que você seja, para a honra e glória do nome dEle. Amém. Aquele que acredita aí, dá pelo menos um amém, um glória aí na sua casa. Mas eu não sou capaz. Ei, deixa eu te contar. Toda mulher, depois que tem a sua primeira menstruação, seu primeiro ciclo menstrual, ela está apta para gerar. Ah, mas se ela tiver doença, Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ah, mas eu sou estéril e não tive filho. Não, mas você não está entendendo. A gente sempre olha para o lado pejorativo, a gente sempre fala, mas eu até hoje estou velho, não vou ter filho. Não, você não está entendendo. Gerar é muito mais do que gerar para nós, é gerar para Ele. É muito mais do que o egoísmo, gerar para mim ter filhos, não, tudo que temos é dEle, tudo que fazemos é para Ele, tudo que movemos é para a glória dEle, tudo que executamos é para que o nome dEle venha a ser exaltado e glorificado, não que eu possa enxovalhar o nome dEle, não, o nome dEle está acima de todo nome, ninguém pode mudar o nome que Ele tem, mas eu posso sim, na minha existência, no meu caminhar na terra, no meu agir, glorificar o nome dEle. Qual que é a diferença? É que eu não consigo diminuir, mas eu consigo me elevar à condição dele, entendeu? É diferente. Eu não reduzo ele, eu subo até ele. Porque sempre vai ser assim. Por isso que ele é o fogo consumidor.
Por isso que Ele é aquele que faz acima do que pedimos ou pensamos, é o poder dEle que em nós opera. Por isso que Ele faz além. Por isso que a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o buscam e o amam. Ei, é isso. E não está sendo falado do céu, porque João viu o céu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas Ele tem preparado. Nós cremos que Ele continua sendo acima do meu pecado, acima da minha mazela, acima das minhas dificuldades. Ei, nós não temos pacto com o pecado. Não é isso que está sendo pregado, não é isso que está sendo falado, mas a ideia é não fique no pecado. Quando uma mãe vai visitar um filho, não é para ele ficar ali na cadeia, fala assim, filho, esse lugar não é seu. E sabe quando ela leva a comida gostosa? É para ele lembrar que a comida dela era muito melhor que aquela comida da cadeia. Que a liberdade é muito melhor do que a prisão. Só que muita gente não está nas cadeias físicas, mas estão nas cadeias mentais, nas cadeias espirituais, estão presas no seu próprio ego, estão presas na sua própria amargura, estão presas no seu ódio, estão presas no seu rancor. Liberta disso em nome de Jesus. Seja você livre em nome de Jesus nessa hora, nesse momento, para a glória de Deus. Vai ser algo mágico, é o pó de pim-pim-pim, é a palavra. Não, amados, não é a palavra de um homem. É o decretar de um Deus, porque Ele falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem a ver com aquilo que um homem fala, tem a ver com aquilo que um homem que veio do céu decidiu decretar a nosso respeito. E Ele decidiu se reduzir ao útero de uma mulher abençoada. Pensa numa mulher abençoada, é Maria, cheia de graça, é mesmo. Dentre todas as mulheres, Deus achou ela para carregar a expressão exata de Deus, Jesus o Cristo. O Senhor era com ela. E como nós falamos aqui, lendo Lucas 2, uns dias atrás, ela via tudo aquilo e ela guardava dentro dela. Mesmo ela tendo escutado, ela guardava dentro dela. Ela não arriscou ser superior a Deus. Tanto é que ela vira e fala assim, ei, faça tudo que Ele mandar. Ela não disputava com o filho. Então nós temos que parar e sair desse lugar de disputa. Hoje, muitas vezes, pais disputam com filhos, filhos disputam com o pai, é gente disputando para um lado, é gente disputando para o outro, é quem sabe mais, é quem sabe menos. Quantas vezes eu já vi, no âmbito escolar, filho falando para o pai, você não sabe de nada, eu estudei mais que você, e baixa a bola. Baixa a cabeça. Saiba quem é maior e quem é menor. E Deus é maior do que todos. E Ele que te escolheu, o Pai que te deu. Isso não quer dizer que você vai cometer os erros que Ele cometeu. Muito antes, pelo contrário. Você vai fazer uma ruptura aí de erros. Mas os acertos você pode levar. Entende isso? Carrega os acertos. E abre mão dos erros. Tudo que seu pai fez de bom, continua. É um homem íntegro, reto, honesto, top. Segura isso. Mas ele tem um tanto de mazela, ele é alcoólatra, ele é violento, você quer lá, não, então isso aí você não pega. Mas não tem jeito, né? Você sabe, né? Filho de peixe, peixinho ei, antes de tudo você é filho de Deus. Antes de tudo você foi feito em imagem e semelhança de Deus. E Deus é perfeito. Quem herda não rouba. Então a nossa herança não está nessa terra, a nossa herança é o céu. Então não vem com contextos, né, humanos, naturais, não vem com contextos escravistas que vai nos fazer ficar nos rudimentos da carne, que vai fazer a gente ficar à vontade da carne. Não, abre mão disso, faça uma ruptura disso nesse dia, carrega algo de bom e deixe algo de ruim. Aquilo que não é bom, por isso que o apóstolo Paulo fala, examine tudo e retém o que é bom. Examina. Retém o que é bom. Isso não quer dizer que eu vou potencializar o mal, não, potencializa o bem, aquilo que é feito de bom, aquilo que é feito de maravilhoso. Então olha para a sua existência, olha para a sua genealogia, olha para a história da sua família e vê tudo de bom que tem. E aí você pega. E o de ruim? Não, de hoje em diante não vai ter mais isso na minha casa. Aquele que peques, não peques mais, aquele que roube, não roube mais. Aqui acabou. Não porque eu virei para crente, não, é porque eu entendo que existe um homem
que veio nessa terra para me salvar e me dar vida e vida em abundância. Ele desceu do céu, abriu mão de tudo. Ele veio através de um útero de uma mulher. Ele negou a si mesmo. E hoje eu quero negar a história que não é boa na minha casa. Eu quero abrir mão disso. Não, isso eu não quero continuar. Mas eu só tenho coisas boas para falar dos meus pais. E por muito, muito tempo eu comecei a ser criança, e criança que olha erro. É o que eu falei da minha sobrinha de 4 anos. Amados, é muito fácil para ela desistir. Ela só tem 4 anos. Criança com 4 anos é egoísta, tudo é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Mas o adulto entende, não, é tudo para. Não para mim, para a vontade de Deus se cumprir. Porque Ele está acima de tudo e de todos. Ele criou todas as coisas, tudo que foi feito por Ele. Nada que foi feito poderia ser feito sem Ele existir, sem Ele ser. Mas Deus está acima da existência. Eu até falo, se Deus existe, não. Para Ele existir, alguém tinha que criar Ele. Ele está acima da existência. Ele é atemporal. Mas se Ele decidiu colocar a gente dentro desse tempo, se Ele decidiu nos reduzir a essa dimensão terrena, se Ele decidiu nos colocar nesse lugar que tem início e fim, entenda que Ele é o início e fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é tudo. Então, mas tem muito tempo, você não sabe da minha história, você não sabe da minha família, mas eu creio que Deus pode todas essas coisas, e tudo que Deus pode, Ele faz perfeito, e Ele pode todas as coisas, e onde Ele move perfeito, onde Ele chega as coisas se endireitam, onde Ele chega as coisas vêm à luz, onde Ele chega Ele arruma toda a casa, onde Ele chega, amado, acabou, onde Ele chega, como diz a música, tudo fica colorido, estava preto e branco, estava amargo, estava difícil, Ele chega, tudo fica colorido, mas não mudou nada, não, amados, mudou tudo. Porque não mudou a situação, mudou como você vê. Ele quer que você veja como Ele vê. Ele sempre mostra as coisas do prisma dEle. O prisma dEle é maravilhoso. Ele continua sendo o excelso, Ele continua sendo o magnífico. Ele é acima de tudo e de todos. Só Ele é Deus. E nós precisamos urgentemente olhar para dentro de nós e abrir mão das nossas mazelas, da nossa natureza adâmica, e ficar com Ele. E não está te falando aqui alguém que é santo, está falando aqui alguém que foi santificado, é diferente. A santidade não está em nós, está nele, então nós somos santificados por Ele, só Ele é santo, então quando nós chegamos a Ele, nós somos santificados por Ele. Então não está falando aqui alguém que é perfeito, muito antes pelo contrário, alguém que é imperfeito, mas quando a gente chega na perfeição, a perfeição nos alcança, então nós precisamos urgentemente voltar para um lugar onde que a gente nunca deveria ter saído. Um entendimento que Ele é. E se você for voltar lá para Hebreus 5, dê versículo 5 aí, por favor. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, e hoje te gerei. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu queria te falar isso. Antes de tudo, você é filho de Deus. Deus te gerou para Ele. A nossa origem, por mais que você tenha uma mãe, um pai, por mais que você saiba de um útero materno, através de uma semente paterna, você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E como filho de Deus, nós somos gerados por Deus. E por que nós somos filhos de Deus? Por causa de Jesus. Por causa dele, Ele nos ligou de volta ao Pai. Ele nos ligou de volta ao Eterno. Ele nos chamou de volta para o lugar que é nosso. E esse lugar, amados, é um lugar que está acima da dor, que está acima do choro, que está acima da necessidade.
Você está falando que eu não vou ter dor, necessidade de choro? Não, estou te falando que isso não vai ser maior que Ele. Mesmo se você tiver isso não é maior que Ele. O céu, amados, não é maior do que Ele. A salvação não é maior do que Ele. Nada é maior do que Ele. Só Ele é. Então nós fomos chamados para ser como Ele. Curva sua cabeça, faça oração pessoal. Que o Espírito do Senhor venha nos pegar nessa noite. Que o Espírito Santo venha nos pegar nesses dias. Que o Espírito Santo venha nos colocar no lugar que a gente nunca deveria ter saído. E eu declaro que vários momentos eu fujo deste lugar. Mas Ele insiste, volta. Eu declaro que vários momentos eu mesmo pego. Como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, Eu cantarei a Ti o que posso te dar, por tudo que Tu és. você me libertou e Me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é para sempre. Faça sua oração aí. Espírito Santo de Deus, gera em nós a condição de Cristo. Tira todas as nossas mazelas, tira toda a nossa podridão, tira toda a nossa altivez, toda a nossa prepotência. Tira, Pai, todo o nosso egoísmo. Tira, Pai, tira. Que nós venhamos verdadeiramente gerar para o Senhor, porque o Senhor nos gerou para o Senhor. Que verdadeiramente nós venhamos andar nos lugares que o Senhor quer que nós andemos, que nós venhamos falar que o Senhor quer que nós falemos, que nós venhamos executar, ó Pai, em nome de Jesus, a medida correta nesses dias. Deus, eu abro mão de mim mesmo, não do Senhor. Eu abro mão, ó Pai, daquilo que eu sei, não daquilo que o Senhor é. Eu abro mão, ó Pai, da minha existência, da minha maneira, para viver, ó Pai, da Tua forma, segundo, ó Pai, os preceitos do Senhor, ó Pai. Não segundo os conhecimentos religiosos, não segundo o entendimento da carne, não segundo aquilo que eu compreendo, mas segundo aquilo que o Senhor é. Muito mais do que aquilo que eu compreendo. Pai, eu quero abrir mão, ó Pai, do tudo que eu sou, para ter tudo aquilo que o Senhor é. Nos devolve, ó Pai, aquilo que nós mesmos abrimos mão. Nos devolve, ó Pai, no lugar de origem, onde nós somos feitos pelo Senhor. A Tua feitura o Senhor nos fez para a glória do Senhor, o Senhor nos fez para expressar a exatidão do Senhor, o Senhor nos fez, ó Pai, para exalar o bom perfume de Cristo, o Senhor nos fez, ó Pai, para viver a Tua vontade, o Senhor nos fez, ó Pai, e nós queremos estar neste lugar nesses dias. Toma tudo para o Senhor, toma a nossa existência para o Senhor. Diga amém aí, declare isso sobre a sua vida. Somos dele. Oh, lindo Jesus, Estrela da manhã, eu cantarei a Ti o que posso te dar, por tudo que Tu és.
você me libertou. Somos livres E me curou. Tu és bom em todo tempo. és bom. Justiça está em ti. Teu amor, teu amor, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça. Coloca a mão no seu coração. está Nós vamos estar finalizando esse período. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos e permaneça com todos. Que vivamos para Ele, que venhamos fazer a vontade dEle nessa terra. Assim como Ele é, nós vamos ser. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Teu amor é para sempre. Tu és lindo. Você me libertou. Para sempre. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Ele nos alcançou. Ele nos alcançou.